Meus amigos, médicos do trabalho, principalmente aqueles que estão inscritos para fazer a prova da ANANT no próximo dia 11 de outubro, vamos para mais uma questão. A questão fala que há várias substâncias indutoras da produção de metahemoglobina. Entre estas, não se inclui. Muito bem. Há uma modificação que está prevista no texto que vai entrar em vigor no próximo ano, da nova NR7, que é de fundamental importância você ter atenção. No texto atual, ainda vigente, você encontra, logo no início do quadro 1, do anexo 1 da NR7, a figura da referência da anilina. Como se a anilina fosse a única substância indutora de meta-hemoglobinemia. Na verdade, eu não tenho apenas a anilina como substância indutora de meta-hemoglobinemia. Em primeiro lugar, tenha atenção no teu resumo, aproveitar o ensejo da questão, para você entender como é que uma substância química vai induzir a meta-hemoglobinemia. Nós sabemos que o M da hemoglobina, o anel tetrapirrólico do M da hemoglobina, o radical prostético, ele possui o ferro com o número de oxidação igual a +2. Perfeito? Muito bem. A ação da anilina e de outras substâncias metahemoglobinizantes transforma o ferro do M da hemoglobina de +2 para +3. Isto é, o ferro sofre oxidação. Ao passar de +2 para +3, isso significa que o ferro do M da hemoglobina possui número de oxidação igual a +2. Ao sofrer a ação da anilina, ele passa para +3 e a hemoglobina deixa de ser hemoglobina e passa a ser uma meta-hemoglobina. Perfeito? A meta-hemoglobina não transporta oxigênio para os tecidos. Ao não transportar
oxigênio para os tecidos. Ela vai levar ao aparecimento de hipóxia tissular. Perfeito? Eu estou dizendo que a meta-hemoglobina não transporta oxigênio para os tecidos, acarretando, anote no resumo, uma hipóxia tissular. Além disso, esta meta-hemoglobina no interior da hemácia do eritrócito, ela vai sofrer precipitação. A precipitação da meta-hemoglobina no interior da hemácia acarreta a formação dos corpos de Hess. Perfeito? Repetindo, a meta-hemoglobina induzida no interior da hemácia vai sofrer precipitação, formando os corpúsculos de Hess. Esses corpúsculos de Hess deforma a hemácia. Então você passa a encontrar no sangue periférico hemácias de diversos tipos. Você tem hemácia em alvo, hemácia em lágrima, hemácia em foice. Este fenômeno com hemácias com morfologia diferente tem o nome de poiquilocitose. O corpúsculo de Hess acaba acarretando uma poiquilocitose. Poiquilocitose. Ok? Muito bem. Consequentemente, hemácias com formato diferente do habitual, que é o disco bicôncavo, né? Hemácia dos mamíferos. Essas hemácias são destruídas. Sobrevém uma hemólise. Eu diria, uma hemólise oxidativa. Uma hemólise que surgiu pela oxidação do ferro do anel tetrapirróleo do N da hemoglobina. Perfeito? Consequentemente, essas hemácias que entram em hemólise são destruídas, é que acarreta a anemia. Perfeito? Esta anemia que chamamos de meta-hemoglobinemia. Anemia gerada por meta-hemoglobina. Perfeito? Você tem uma série de substâncias, e eu vou aqui pontuar que substâncias você pode encontrar numa prova ou na vida prática como indutoras de meta-hemoglobina ou de meta-hemoglobinopatia ou de meta-hemoglobinemia. Quais são as substâncias? A mais corriqueira, né? O principal exemplo é a anilina. A anilina está presente aí em diversas modalidades de indústria. A indústria do papel, a indústria das tintas, das gráficas, no confeito de bolo, nas confeiterias, né? Você encontra a anilina. É um corante. Perfeito? Muito bem. Penetra pela pele.
você tem outros exemplos. A cola, esta cola utilizada para assentar o piso, aquele piso fino, que substitui o taco, é colocado em apartamentos. A cola utilizada contém nitrobenzeno. O nitrobenzeno é um outro exemplo de substância indutora de metahemoglobina. Faz tudo que eu relatei aqui para a menina. Perfeito? Um outro exemplo importante seriam os nitritos e os nitratos, orgânicos e inorgânicos. Você tem muitos nitritos, nitratos no agronegócio. Perfeito? Podemos exemplificar também os gases nitrosos, também comum no agronegócio. O paradiclorobenzeno, outro exemplo, utilizado na fabricação de detergentes. O trinitrotolueno, usado na fabricação de dinamite. É um exemplo de substância metahemoglobinizante. Perfeito? Os aminofenóis, outro exemplo importante. Tá? O paraquat, um praguicida, que deveria estar já banido da sua utilização em fazendas, sítios, plantações, porque o paraquat, além de ser indutor de metahemoglobina, ele causa, quando por via oral, ele pode causar fibrose pulmonar maciça. Anota isso. As sulfonas estão utilizadas no tratamento da hanseníase. É um outro exemplo de substância metahemoglobinizante. Anestésicos locais, xilocaína, lidocaína, seria outro exemplo. Os herbicidas muito utilizados são substâncias metahemoglobinizantes. As substâncias cloradas, seria outro exemplo. Não é? O nitrato de sódio, anota isso também, muito importante, como exemplo de substância metahemoglobinizante, é o salitre do Chile, é conhecido como salitre do Chile. E por último, trabalhos que demonstraram o poder metahemoglobinizante em dependentes químicos através da cocaína. Perfeito? Muito bem. É importante salientar também que a metahemoglobinopatia, isto é, o nome da doença, que cursa com aumento de metahemoglobina. Ela pode acontecer, e até com mais frequência, por fator hereditário. Esse fator hereditário determina diminuição de uma enzima chamada NAD, deixa eu escrever aqui, apagar para você anotar. É o chamado NAD redutase. O que faz o NAD redutase? Isso é bioquímica. Ele reverte
A metahemoglobina, caracterizada pelo ferro de número de oxidação igual a mais 3, pode sofrer redução e voltar à hemoglobina. Quem faz este papel é uma enzima chamada NAD-redutase. Só que algumas crianças nascem com diminuição na produção de NAD-redutase e podem fazer metahemoglobinopatia, tá? Que é uma metahemoglobinopatia hereditária. Um outro exemplo é por diminuição de glicose 6, fosfato desidrogenase, esta sigla. Tá? A glicose 6-fosfato desidrogenase, ela tampona, ela evita, ela impede que o ferro do anel pirrólico, do anel tetrapirrólico, do M da hemoglobina, sofra oxidação. Então, é muito importante a glicose 6-fosfato desidrogenase. Algumas crianças nascem com deficiência deste enzima. É por isso que isso pode ser detectado pelo teste do pezinho. Perfeito? São crianças que nascem com deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase e que não têm a devida proteção para o ferro do anel pirrólico, do anel tetrapirrólico, do N, tá? Que possui um número de oxidação igual a mais 2. Então, quem tem deficiência do NAD, quem tem deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, fazem uma metahemoglobinopatia, né? Porque frequentemente tem o ferro oxidado. E aí isso pode se dar até pelo próprio oxigênio. Perfeito? Muito bem. Qual é o quadro clínico frequente em metahemoglobinopatias? Isso vai desde uma sintomatologia branda, com cefaleia, tonteira, chama muita atenção a cianose de extremidades. É por isso que a metahemoglobinopatia era chamada no passado de doença do sangue azul. Isso pela visibilidade da cianose de extremidades. Perfeito? Além disso, a fadiga intensa pode acontecer e numa exposição por vazamento, por grande quantidade de substâncias indutoras de metahemoglobina, é o caso do nitrobenzeno, vazamento de nitrobenzeno, ou de um trabalhador, por exemplo, que caiu num tonel de anilina. Isso aconteceu numa indústria têxtil em Cataguases, há muitos anos atrás. Dava aula em Juiz de Fora, quando isso aconteceu, eu tomei conhecimento. Muito bem, neste caso, trabalhadores com grave metahemoglobinopatia, o quadro é um quadro que vai de convulsões até o coma e o óbito. É um quadro grave, com choque, arritmia cardíaca. Muito bem, esse seria o quadro. Um quadro importante para a gente acrescentar dentro do resumo que vocês estão fazendo. O tratamento das intoxicações por intermédio de substâncias metahemoglobinizantes se dá por azul de metileno. O azul de metileno, por via oral, ele pode reverter o ferro de +3 para +2. Então, retorna a hemoglobina. Perfeito?
É, a oxigenoterapia está indicada, hiperbárica, no caso grave. Nesses casos graves também pode ser feito o azul de metileno pela via endovenosa. Só que tem um pouco aí de contraindicação, dor torácica intensa, tá? Pode acontecer insuficiência renal aguda pelo medicamento, a urina fica extremamente azul, né? Então isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Exsanguíneo transfusão pode ser feito também nos casos graves, né, de intoxicação por substâncias meta-hemoglobinizantes. Perfeito? Falei do tratamento também. Por último, o diagnóstico diferencial. Né? Existem substâncias químicas que podem oxidar não o ferro do anel pirrólico, do anel tetrapirrólico, e sim oxidar o radical sulfidrílico, que é esse aqui, ó, com o número de oxidação igual a mais 2. Este radical sulfidrílico, ele aparece na globina, que é outra parte importante da hemoglobina. A oxidação do radical sulfidrílico da globina gera uma proteína, isso pode acontecer por todos esses indutores, eu citei 14 indutores, tá? Indutores de meta-hemoglobina, que atuam no ferro. Estes mesmos produtos químicos podem atuar na globina, no grupo sulfidrílico, oxidando, ele passa de mais 2 para mais 3. E aí gera uma outra proteína, uma proteína denominada, vou escrever aqui para você anotar, denominada de sulfohemoglobina. Agora eu tenho a sulfohemoglobina. Seria uma sulfohemoglobinopatia. Seria uma sulfohemoglobinemia, anemia através da sulfohemoglobina. Isso é raro acontecer. Perfeito? Existe um gás extremamente asfixiante que inibe a citocromo oxidase. É um asfixiante químico muito comum na indústria do petróleo, que é o gás sulfídrico, ok? Este gás sulfídrico pode oxidar com muito mais intensidade do que os que eu citei aí para a meta-hemoglobina. Agora eu estou particularizando, dizendo para você que o gás sulfídrico, com muita facilidade, pode oxidar o radical sulfidrílico da globina, gerando sulfohemoglobina. Perfeito? Fica isso também aí de lembrança. É um gás extremamente perigoso. E para a gente também fazer diagnóstico diferencial com monóxido de carbono. Só que o monóxido de carbono, ele empurra o oxigênio para a esquerda, entra no lugar do oxigênio, lá na oxihemoglobina, e gera a carboxihemoglobina. Seria uma outra, isso também vai levar à anemia. A carboxihemoglobinemia, nos intoxicados pelo monóxido de carbono. Perfeito? Fiz aí um rápido, mas bem detalhado resumo
E a resposta da questão seria, portanto, a letra A, tá? Que mandava você assinalar a substância química, né, que não ocasiona a indução, né, da produção de metahemoglobina. Seria o manganês, porque a anilina é indutora. Os gases nitrógenos também. O nitrobenzeno, idem. Aminofenóis também. Então a resposta, né, é para você assinalar aquilo que não se inclui como substância indutora de produção de metahemoglobina, seria o manganês. Perfeito? Ótimo resumo para você estudar, lembrar que as substâncias indutoras de metahemoglobina são asfixiantes químicos. O que vem a ser um asfixiante químico? É aquele que impede a utilização do oxigênio. Quer dizer, a metahemoglobina impede a utilização do oxigênio. A carboxihemoglobina, do monóxido de carbono, impede a utilização do oxigênio. Dá uma olhadinha nisso também. Isso cai muito em prova. E é importante para o dia a dia do médico do trabalho, porque isso pode acontecer tanto nas grandes empresas como nas médias empresas, as indústrias de base. Quero aqui, mais uma vez, lembrar que restam poucas vagas para o estudaço. Estudaço que vai acontecer 17, 18, 19 de setembro. Vai acontecer agora, nós estamos em agosto, vai acontecer em setembro. E é um curso importante, porque debatemos as questões, fazemos um resumo estratégico para aquele tema, é por capítulo, por módulos, daquilo que está lá no edital para a prova. Tá? Primeiro módulo, nós vamos tratar no primeiro módulo logo da questão do PCD. Segundo módulo, vamos tratar da toxicologia e os seus conceitos básicos. Terceiro, vamos tratar de toxicologia clínica, com todos os metais, produtos químicos para você estudar. Depois, vamos tratar da lei 1984 e por aí vai, a lista de doenças reconhecidas como relacionadas ao trabalho. E por aí vai o curso. Sempre questões e, resumo estratégico, mapas mentais daquilo que é muito importante você estudar um mês antes da prova. E estamos fechando já, chegando no final das vagas, do revisaço. Pode ser até que a gente possa aumentar um pouquinho mais o número de vagas, dependendo da evolução da pandemia. São regulamentos dos hotéis. O revisaço vai acontecer em Brasília, né? 8, 9 e 10 de outubro, são 3 dias antes da prova. Já está quase que lotada a turma, o número de vagas permitido lá em Brasília são 65 vagas. E em São Paulo, para estudar, são 35, menos vagas. Então é importante que você corra e faça a sua inscrição. Revisar-se é tudo, para todos os itens do conteúdo programático. É um curso voltado para quem já está estudando há algum tempo. Perfeito? Muito bem. Lembrar aos colegas que vão fazer o curso presencial, tanto estudaço quanto revisaço, para encaminhar para o Antônio o comprovante de vacinação.
nós, infelizmente, não podemos permitir a presença de alunos em sala de aula sem o comprovante de vacinação. São protocolos, né, do Estado de São Paulo, dos hotéis, e em respeito a quem está lá. A vacinação é uma proteção coletiva. É pensar em todo mundo. Eu não acredito que tenhamos algum médico no trabalho que não queira fazer a vacinação. Nem o médico. Tá? Todo mundo já devidamente vacinado. Nós estamos no dia 16 de agosto. Hoje eu entrei no site do comitê que eu pertenço. É o Comitê Científico da Covid-19. Lá eu deparei com um quadro que ainda não é animador. Nós não chegamos a 24% de vacinados no Brasil com as 2 doses. Não adianta ficar dizendo que é o terceiro no mundo. O cacete é 4. Não adianta isso. Não adianta você entender que nós só vamos ter mais tranquilidade quando a gente alcançar a 70% de vacinados com as 2 doses no Brasil. Palmas para São Paulo, que ontem fez uma virada, tá, de vacinas, de forma lúdica, bacana, atingindo os jovens, tá, rastreando os jovens até na madrugada. No lugar de sair para a balada, vão fazer a vacinação. Bacana isso, muito bacana. Tem que ser feito no Brasil inteiro. Também as testagens, tá, por causa da variante Delta. Para a gente não deixar avançar a variante Delta no Brasil, que já é motivo de preocupação aqui no Rio de Janeiro. Perfeito? Continuar com máscara, com álcool gel, incentivar os trabalhadores para a vacinação. Esse negacionismo boboca não serve para nada. Só serviu uma coisa: chegar a quase 570 mil mortos aqui no Brasil. Isso não vai levar a nada. A gente não tem que ficar discutindo agora, tem que incentivar o povo a fazer a vacinação. Perfeito? Saúde para vocês. Continue estudando, pelo menos 4 horas por dia. Aqueles que já estão com título, faça essa revisão, porque isso é importante na vida de cada um de vocês. Um abração.